coisa mais importante é você saber quais são as estratégias pedagógicas que você vai aplicar. Por quê? Você tem que saber qual é a idade da criança que você vai trabalhar e essa idade, quais são os objetivos que você quer atingir. Então, você tem que saber aonde que você quer levar aquela criança. Então, por exemplo, você quer trabalhar a coordenação motora com as crianças. Muito que bem. Então, o que exatamente na coordenação motora? Ah, então eu quero trabalhar a tesoura. Tá, eu quero que as crianças aprendam a pegar a tesoura. Daí você vai pensar, como é que você vai introduzir a tesoura nas suas crianças? Né? Como é que você vai introduzir este tema? Você simplesmente vai chegar lá e você vai distribuir as tesouras, ou você vai ter um planejamento e você vai planejar a introdução, né? A gente sempre planeja primeiro uma introdução. Então, você tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma tesoura que ela não é para crianças pequenas, porque ela é uma tesoura pontuda, mas como eu sou grande, eu posso ter essa tesoura em casa. Então, já começa daí. As tesouras, dependendo até 6 anos, a gente não usa tesoura assim pontuda. Então, a gente vai introduzir a tesoura como uma forma lúdica. Lembra que está escrito lá na BNCC que os os eixos estruturantes, eles pedem brincadeiras e interação. Então, antes de mais nada, a gente vai conhecer essa tesoura. Então, a gente vai, daí, por exemplo, quando eu introduzo, eu tenho todo um portfólio que eu trabalho com a coordenação motora só com a tesoura, então a gente introduz a tesoura como se ela fosse um jacaré. Então, gente, né, daí tem mais ainda. Como é que você pega na tesoura? Então, dependendo da idade da tesoura, é ótimo, dependendo da idade da criança, você vai pegar a tesoura vai ser sempre de bico, né? Você não vai já nem usar essa tesoura. As crianças de 3 anos, elas usam outras tesouras, né? Mas, por exemplo, como eu disse, eu trabalho com as crianças de 4 a 6 anos. Então, como é que pega a tesoura? Pega assim a tesoura? Você vai conseguir cortar? Não, né? Tem criança que tem zero noção, tá? Então, a gente precisa desses 3 pontos para pegar a tesoura. Então você já começa treinando assim, põe a tesoura, esses 2 dedos, meus 2 dedos não cabem, porque eu já sou grande. Então, e daí põe, os dedinhos das crianças cabem ainda 2, né? E daí você pega, e daí você abre. Gente, para a criança conseguir fazer isso daqui, já é um perrengue no começo do ano, né? Então, a gente vai treinar, daí a gente vai cortar diferentes materiais. Você entendeu? Então, tudo tem uma intenção pedagógica. Qual é a intenção pedagógica que você vai desenvolver nessa criança? Independente se está dentro ou não da BNCC. Porque a BNCC, ela é uma base nacional comum curricular. Ela é uma base. Então, ela é um fundamento. Só que a gente tem que desenvolver muito mais coisas, não é? A gente tem as partes cognitivas e as partes socioemocionais.